E, gente, então, olha só, sobre essa questão aqui do PED do nono ano, fala o seguinte, ó, vamos lá. Pesquise sobre a história do Teorema de Pitágoras, a fórmula em si e suas aplicações. Faça um breve resumo sobre a sua pesquisa. Então, gente, sobre o Teorema de Pitágoras, o resumo sobre a história de quem foi Pitágoras, sobre aonde que era utilizado, vocês vão encontrar as histórias dos esticadores de corda, mas falando da fórmula em si que a gente vai precisar para resolver esse problema aqui, é o seguinte, ó, olha só. O Teorema de Pitágoras, gente, o Teorema de Pitágoras, ele é utilizado, falando a grosso modo, hein, ele é utilizado em triângulos retângulos, tá? Em triângulos retângulos, ok? O que é um triângulo retângulo, professor? Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Então, um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, tá? Ou seja, que tem esse símbolozinho aqui, ó, ele é um triângulo retângulo. Quais são os elementos de um triângulo retângulo? Gente, o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, no caso esse daqui, ó, ele é chamado de hipotenusa. Hipotenusa. E os outros dois lados que sobram, os que não estão opostos aos ângulos de 90 graus, eles são chamados de catetos. Então, vou chamar esse aqui de cateto 1 e esse daqui de cateto 2. Ou cateto A, cateto B, só para diferenciar um do outro, esse 1 e 2 aqui. Ok? Beleza? E qual que é a relação que Pitágoras encontrou nesse triângulo retângulo? Olha só, gente, abreviando aqui, chamando a hipotenusa de A, esse cateto aqui de B e esse cateto 2 aqui de C, nós temos a seguinte relação, ó. Ele falou que a hipotenusa elevada ao quadrado, ela sempre vai ser igual à soma dos dois catetos também elevado ao quadrado. Essa medida aqui vai ser sempre igual à medida desses dois aqui. Então, vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem a aplicação dessa fórmula. Olha só, imagina que eu tenho um triângulo aqui, retângulo, com medidas 3, 4 e 5, certo? Eu aplicando o Teorema de Pitágoras nesse retângulo aqui, eu consigo ver que a hipotenusa vai ser igual a esses dois catetos aqui elevado ao quadrado. Observa aí, ó. Vai ficar assim, ó. A hipotenusa elevada ao quadrado, que no caso é esse A aqui, ó, vai ficar 5 elevado ao quadrado. A hipotenusa está sempre oposta ao ângulo de 90. Ela é igual à soma dos meus dois catetos também elevado ao quadrado. Ou seja, 3 elevado ao quadrado e 4 elevado ao quadrado. O que é 5 elevado ao quadrado, gente? É 5 vezes 5, que é 25. 3 elevado ao quadrado é 9 e 4 elevado ao quadrado é 16. No final vai ficar lá 25 igual 9 mais 16, 25. Bingo. Olha lá. Essa igualdade aqui ela é verdadeira, porque o primeiro membro ficou que é igual ao segundo membro. Certo? Só que o Teorema de Pitágoras ele é utilizado quando a gente desconhece um lado do triângulo. Então imagina que aqui eu desconhecesse. Quem que é esse valor x aqui? Vocês sabem que é 5. Acabei de falar com vocês. Mas se vocês não soubessem, a gente ia fazer... Só um minutinho. E aí, galera, tudo bem? Espera aí que iniciou outro vídeo meu. Espera aí. Esse vídeo aqui. Show, galera. Perdão. Voltando aqui. E se eu não soubesse quem que era esse valor x aqui? Como é que eu faço? Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Se eu não soubesse quem que era esse valor x aqui, eu ia fazer o seguinte. Me acompanha aqui, ó. Se eu não soubesse quem que era o valor x, ia ficar assim, ó. Teorema de Pitágoras fala o quê? Fala que a hipotenusa ao quadrado ela é igual à soma dos outros dois catetos também elevado ao quadrado. Quem que são os catetos? São os lados que não estão opostos ao ângulo de 90. Tanto faz você chamar esse aqui de B ou esse aqui de C. Não tem problema. O negócio é você não confundir o cateto com a hipotenusa. Beleza? Então, olha só. O meu A ao quadrado aqui é minha hipotenusa. No caso, ele seria esse x aqui, ó. Então, vou substituir. No lugar do A, eu vou vir aqui e coloco o x. Porém, ele está elevado ao quê? Ao quadrado. Então, x elevado ao quadrado. É igual ao meu cateto B, vou colocar aqui no caso é o 3, elevado ao quadrado, mais o meu 4 aqui, elevado ao quadrado. Como é que vai ficar isso, professor? Vai ficar assim, ó. X elevado ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16. X elevado ao quadrado é igual ao quê?
25. Gente, aqui você tem x ao quadrado igual a 25. Na matemática, a operação inversa à potenciação ao quadrado é o quê? É a raiz quadrada. Pode ver que a raiz quadrada ela tem um índice 2 aqui, ó. Certo? Por quê? Ele é o oposto da potenciação ao quadrado. Então, eu posso muito bem chegar e dar um chute nesse 2 aqui, ó, falar assim, sai para lá. Ele vai para o outro lado como o quê? Como raiz quadrada. Então, eu posso chegar aqui e falar assim, ó, x é igual. Cadê o 2, professor? Eu dei um peteleco nele, ele foi para o outro lado como raiz. Quadrada de quê? De 25. X vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 25 é 5. Então, se eu tivesse falado que aqui é metros, por exemplo, esse é um exemplo. Se ele fosse metros, eu ia encontrar que o meu x ele é 5 metros. Lembra? Eu não falei que aquele era 5 mesmo? Ah, galera, ó, é o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras ele vai servir para você descobrir o lado desconhecido de um triângulo retângulo. Professor, o triângulo tem que ser retângulo? Sim. O problema, ele tem que dar a entender que o triângulo ele vai ter um ângulo de 90. Então, em toda figura que apresentar para vocês, vocês vão ter que olhar nela e extrair dali um triângulo retângulo, sabendo quem que é o ângulo de 90, porque ele vai te dar a dica quem que é a hipotenusa, que está oposta a ele. Vamos lá para o problema, então, para ver se a gente consegue fazer agora? Olha só. Número 1. Use o Teorema de Pitágoras para solucionar as situações abaixo. Imagine que você está no ponto vermelho indicado na figura a seguir. Então, ponto vermelho é esse daqui, hein, galera? Ó, esse ponto vermelho aqui, ó. A seguir. E pretende chegar ao outro ponto sinalizado como I. No caso, esse daqui, ó. Supondo que o ângulo formado pelas ruas destacadas seja de 90 graus. Olha lá, está falando que isso aqui é um triângulo retângulo. Ó. As ruas aqui, ó, elas formam um ângulo de 90 graus. Continuando. Seja de 90 graus. Se você não seguisse o caminho tracejado e fosse possível chegar ao destino através de uma linha reta, quantos quilômetros você percorreria? Gente, então olha só, vou pegar essa figura aqui, ó. Pegar essa figura aqui e vou tirar um triângulo retângulo dela. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui embaixo para a gente responder. Espera aí. Então, vou vir aqui. Vamos olhar a figura e tirar um triângulo retângulo dela. Olha só. Aqui, gente, eu tenho o seguinte triângulo retângulo. Ó. Eu tenho aqui eu tenho meu ângulo de 90 graus, que o problema fala que ele forma. E ele está falando o seguinte, ó, se eu saísse daqui e se linha reta até o ponto I, quantos quilômetros que eu ia gastar aqui? Certo? Ou seja, se eu não seguisse esse ponto tracejado aqui, ó, se eu não fosse por ele, seguisse nessa linha reta aqui, quantos quilômetros que eu ia ter que andar? Então, vamos desenhar o triângulo que está ali. Ó. Ele é um triângulo que está meio deitado assim. Ó. Ele está assim, tenho para cá e tenho aqui. O ângulo de 90 está aqui. E para eu fazer o Teorema de Pitágoras, eu sempre tenho que ter duas medidas e está faltando uma. Nem sempre essa uma medida precisa ser da hipotenusa, tá? Ela pode ser dos catetos também, que a gente consegue achar. Mas eu sempre tenho que te dar duas medidas para querer saber uma. Então, aqui eu tenho, ó, 12 km. Aqui eu tenho, ó, 5 km. E aqui seria eu andando em linha reta, ó, saindo do ponto vermelho e indo até o ponto I aqui, ó. Certo? É o que eu estou querendo saber. Qual que é essa medida? Vou recorrer ao Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras fala? Que a hipotenusa ao quadrado ela é igual à soma dos dois catetos também elevado ao quadrado. Como é que vai ficar isso, gente? Quem que é a hipotenusa? Eu não sei, vou chamar ela de quê? De x, y, z, a, b, c, pode ser qualquer letra. Até a letra do seu nome, tá? Então vai ficar assim, ó. X elevado ao quadrado é igual. Vou chamar isso aqui de cateto b, ó. Vai ficar 12 ao quadrado, mais o c é 5 ao quadrado. Resolvendo, vai ficar, ó, x elevado ao quadrado é igual. 12 elevado ao quadrado, gente, é 12 vezes 12, 144. Não é 12 vezes 2, hein? É 12 vezes ele mesmo. Mais 5 elevado ao quadrado, 25. X elevado ao quadrado vai ser quanto, galera? 144 mais 25, 169. Lembra lá da regrinha? Esse quadradinho aqui vai para o outro lado como raiz. Então, vou dar um peteleco nele, ele vai voar lá para o outro lado como raiz. Ele vai ficar assim, ó. X é igual raiz de quê? De 169. Raiz quadrada de 169 é o quê? Qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 169? Você tem que ir tentando. 9 vezes 9 é 81. 10 vezes 10 é 100. 11 vezes 11 é 121. 12 vezes 12 é 144. 13 vezes 13, 169. Ah, então o número que multiplica por ele mesmo que dá 169 é o 13. 13 o quê? Quilômetros.
Então, você vai ter que andar 13 quilômetros para você sair daquele ponto e ir até o ponto I. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Beleza, beleza, beleza? Vamos para a letra B. Qual o comprimento da peça de ligação do telhado? Qual o tamanho da peça? Gente, vou pegar essa figura aqui, vou levá-la para outra página, porque aqui não vai dar para a gente resolver, acabou o espaço. Vamos para cá. Muito bem, que é espanhol e matemática. Vamos lá. Aqui eu tenho essa figura aqui, e ele está querendo saber qual o tamanho dessa peça de ligação aqui, ó. Olha lá. Qual o tamanho dessa peça aqui, ó? Gente, consigo tirar um triângulo retângulo daqui? Consigo. Por que, gente, que eu consigo? Porque, galera, o esquema onde ele mostra aqui, ó, aqui está dando a entender que aqui tem 90 graus exato, ó, certo? Olha lá, ó, tem 90 graus exato aqui, ó. Então eu consigo extrair um triângulo retângulo dali. Vê se ele não fica assim, ó. Vê se é esse daqui que vocês estão pensando, ó. Coloca aqui, para cá e para cá. Aqui eu tenho, ó, um ângulo de 90 graus, certo? Aqui mede quanto? 150 centímetros. Aqui mede quanto? 200 centímetros. E aqui mede quanto? É o que eu estou querendo saber. Então, vou colocar um x aqui, ó. Tá? Vou colocar y agora. Cansei de x. Então, vou colocar y. Ele mede y. Vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Quem que é a minha hipotenusa? Tá, o cos é 1 de 90. A minha hipotenusa é o y. Então, vai ficar assim, ó. A hipotenusa ao quadrado, que é o meu a, ela é igual à soma dos dois catetos, também elevado ao quadrado. Como é que vai ficar? O meu a é o y ali, ó. Então, vai ficar y elevado ao quadrado é igual. Quem que é o valor do b? Vou colocar que é o 150. 150 elevado ao quadrado, mais o 200 ali, ó, elevado ao quadrado. Vai dar um número alto, professor? Vai dar um número altíssimo, mas é bem tranquilo. 150 elevado ao quadrado, gente. Pensa assim, tira o zero. 15 vezes 15 é 225. Então vai ser 225 com 2 zeros, certo? Que você deixou de contar. Mais 200 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é quanto? É 4, não é? Vai ser mais 2 zeros que você deixou de contar. Ok? Então ficou ali, ó, 40 mil. Y elevado ao quadrado vai ser 22.500 mais 40 mil. Isso aqui vai dar o quê? 62.500. Esse quadrado aqui vai para o outro lado como raiz, vai ficar y é igual a raiz quadrada de 62.500. Y é igual a 250. Qual o número que multiplicou por ele mesmo que deu 62.500? 250, ok? 250 vezes 250 dá 62.500. Qual que é a unidade ali? A unidade é centímetros. Então, aquela peça ali, ó, ela tem que medir 250 centímetros. Ok? Vamos para a próxima? Vamos lá. Vou afastar aqui. Deixa eu pegar a próxima aqui que até me perdi. A letra C fala o seguinte, ó. Deixa eu pegar a questão aqui, só um minutinho. 1 minuto. 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Tá aqui. O esquema ao lado representa o projeto de uma escada de 5 degraus com a mesma altura. De acordo com esses dados da figura, qual é o comprimento de todo o corrimão? Então, galera, vamos olhar. O que é o corrimão? O corrimão é onde você vai andando com a escada e colocando a mão. Aquele ferro, que tem aquela barra de ferro, aquele é o corrimão da escada. Certo? Então, olha só. Meu corrimão aqui, ó, eu tenho a medida dele aqui, que é 30 centímetros. Eu tenho a medida do começo dele aqui, ó, que é 30 centímetros. Mas eu não tenho a medida dessa daqui, ó. Quanto que mede essa parte aqui? Se eu soubesse, mataria a questão, né? 30 centímetros. Imagina que aqui mede 50. Mais 50 mais 30, mataria. Mas ali não mede 50, eu não sei a medida, vou ter que calcular. De onde você consegue enxergar um triângulo ali? Vocês já devem ter olhado para cá, né? Ó. Aqui eu consigo tirar um triângulo retângulo. Quem olhou para cá acertou. Então ali eu já consigo extrair meu triângulo retângulo. Qual que é mais difícil, não? Qual que é a parte mais delicada dessa questão aqui, de eu conseguir visualizar o meu triângulo retângulo? Porque as medidas elas não estão de cara ali, de mão beijada. Então, vou desenhar primeiro o meu triângulo retângulo que eu enxerguei ali. Tá? Vou colocar de amarelo aqui, ó, o que eu quero saber dele. Ó. No caso, esse corrimão amarelo aqui, ó, é o que eu quero saber.
Quanto que é essa medida aqui? Essa medida aqui é a mesma que essa daqui, ó, 90 centímetros. Então, vou colocar aqui, ó, essa mesma dessa medida aqui, 90 centímetros. E essa medida aqui de baixo? Essa medida de baixo é a soma de todas essas escadinhas aqui, ó. Então, vai ser, no caso, ó, 24 centímetros mais 24, mais 24, mais 24, mais 24. Ou seja, vai ser 24 vezes 5. É só você somar aquilo ali tudo. 24 vezes 5 é quanto? 24 vezes 5 é 120 centímetros, né? Então, aqui, ó, mede 120 centímetros. Ok? Parte mais delicada eu já fiz. Falta agora eu saber quanto que mede esse corrimão aqui, ó. Vou chamar ele de x. Ok? Jogando o teorema de Pitágoras, eu tenho o quê? A hipotenusa ao quadrado, ela é igual à soma dos dois catetos também elevado ao quadrado. Onde está meu ângulo de 90 graus? Está aqui. A minha hipotenusa está oposto a ele, certo? Então vai ficar assim, ó. X elevado ao quadrado é igual a 90 elevado ao quadrado mais 120 elevado ao quadrado. Continuando, gente, vai ficar assim, ó. X elevado ao quadrado é igual 90 elevado ao quadrado. Pense em 9 elevado ao quadrado. 9 elevado ao quadrado é o quê? 81. Só que você vai ter que adicionar 2 zeros. E você deixou de contar 2 zeros aqui. Mais 120 elevado ao quadrado é 12 vezes 12, 144. Mas você vai ter que adicionar 2 zeros que você deixou de contar, certo? Para você não ter que ficar fazendo uma conta muito grande, ok? Então vai ficar 8.100 mais 14.400. Que vai dar quanto, gente? Que vai dar 22.500. Continuando, lembra daquela regrinha? Esse 2 aqui, ele vai para o outro lado como raiz quadrada, tá? Lembrando que ele tem que estar no expoente. Se ele tivesse aqui, não ia para o outro lado como raiz, não. Ele tem que estar no expoente, certo? Aquela parte menorzinha ali. Então, ele vai para o outro lado como o quê? Raiz, vai ficar raiz quadrada de 22.500. Qual que é a raiz quadrada de 22.500? Vai dar 150. 150 o quê? Centímetros, porque todas as unidades ali estavam em centímetros. Ou seja, qual o número que multiplica por ele mesmo para dar 22.500? É os 150 centímetros. Ok? Final da aula, eu vou explicar para vocês como que calcula uma raiz quadrada muito grande assim. Como que calcula uma raiz quadrada muito grande assim. Vocês vão entender como é que é tranquilaço. Então, não esquecendo, vamos voltar ao corrimão aqui, gente. Ó. Como eu sei que esse corrimão, a gente acabou de ver, que ele vale 150 centímetros, ele só faz parte, ele é só uma parte dos outros que a gente já sabia a medida. Então, o corrimão todo, ele vai ter quantos de medida? Ele vai ter, ó, 30 centímetros, mais 150 centímetros, que é a medida que a gente teve que utilizar Pitágoras para fazer, mais os 30 centímetros novamente lá em cima. Ok? Quanto vai dar isso no total, gente? Ó, 30 com 50, com 150, 180. 180 mais 30, 210 centímetros. Então, gente, ó, essa daqui é a medida do corrimão, tá? Então, posso colocar aqui, ó, que o corrimão mede 210 centímetros aí de comprimento. Ok? Beleza, gente. Vamos embora. Vamos lá. Aqui, ó, ela fala o seguinte, ó. Vamos lá. Uma questão do Cefet 2016 que fala assim, ó. Uma pipa cuja figura é mostrada a seguir foi construída no formato do quadrilátero ABCD. Todas as informações que eles estão me dando aqui, eu vou ir mostrando para vocês na pipa, tá? Então, o quadrilátero, gente, é uma figura formada por 4 lados iguais, né? Por 4 lados, iguais não, por 4 lados. Então, eu tenho aqui esse quadrilátero aqui, ó, ABCD, certo? Então, esse quadrilátero aqui, ó, figura formada por 4 lados. Até aí, tudo bem. Vamos ler mais aqui, ó. Sendo AB igual a BC, ou seja, essa figura, esse lado AB, ele tem a mesma medida que o BC, mesma medida. E AD igual a CD. Então, ó, esse lado aqui, ó, AD, ele mede a mesma coisa que DC. Ou seja, esses dois lados aqui são iguais, e esse lado aqui também é igual a esse daqui. Ok? Continuando, gente. Continuando. Vamos lá. A vareta BD da pipa intercepta a vareta AC em seu ponto médio E. Então, ou seja, gente, ó, essa vareta aqui, ó, BD, ela intercepta essa vareta AC no ponto médio dela. Ou seja, essa vareta BD aqui, ó, ela
passa direto aqui no ponto médio dessa daqui. O que é o ponto médio? Significa que, por exemplo, se AC mede 50, ela é dividida em dois lados de 25, certo? Que é o ponto médio dela, certinho. Se aqui mede 10, aqui outro lado também mede 10. Ou seja, se ela toda mede 20, cada lado dela vai medir 10, porque essa BD interceptou ela no meio aqui, repartindo ela aí em dois segmentos. Esse segmento aqui e esse segmento aqui. Continuando. Formando um ângulo reto. Então, aqui, ó, formou um ângulo reto, já fica pensando em teorema de Pitágoras, né? Só consigo aplicar meu teorema de Pitágoras em um triângulo retângulo que tem o quê? Que tem um ângulo reto. Na construção dessa pipa, as medidas BC e BE usadas são, respectivamente, 25 e 20. Então, gente, quem que é BC? BC é esse camarada aqui, e BE é essa daqui, ó. E elas medem quanto? Respectivamente, ou seja, uma após a outra. A minha BC é essa 25 e a BE é a de 20. Então, vou colocar aqui, ó. BC é a de 25 centímetros e a BE, essa daqui, ó, ela mede 20 centímetros, ok? E a medida AC, essa medida aqui, ó, que foi repartida ali, ó, essa medida AC aqui, ela equivale a 2/5 da medida BD. Nessas condições, a medida DE em centímetros é igual a... Então, gente, olha só, ele está querendo saber, vou colocar aqui, ó, ele está querendo saber quem que é essa medida aqui, ó. Quanto que vale essa medida aqui. E ele fala que essa medida AC, gente, vou colocar uma informação importante aqui, ó. Ele fala que a medida AC, ela é igual a 2/5 da medida BD. Gente, esse da, de, do, na matemática, sempre esses prefixos aqui, eles viram um sinal de multiplicação. Então, posso vir aqui, ó, substituir muito bem eles aqui por um sinal de multiplicação. Então, na verdade, quando eu falo 2/5 de BD, eu estou querendo dizer para vocês assim, ó, 2/5 vezes BD. É isso que eu estou querendo dizer. Ok? Beleza. Olha só, gente. Reparem o seguinte, vamos ver qual o raciocínio que a gente pode utilizar aqui. Vocês concordam comigo que se eu souber quem que é esse lado SC aqui, ó, eu sei quem que é esse outro lado, porque esse outro lado aqui é a metade exata desse. Então, por exemplo, se eu descobrir quanto que mede esse daqui, se esse aqui mede 10, esse aqui também mede 10, eu sei que ele todo aqui mede quanto? 20. Se eu descobrir quem que é o AC, eu substituo ele nessa fórmula aqui e encontro quem que é o BD. Eu encontrando quem que é o BD, é só diminuir de 20, não é? Aqui, ó, essa parte toda aqui, ó, eu não sei quanto que ela vale. Se eu souber quanto que mede essa vareta toda aqui, ó, a BD toda, é só diminuir da parte que eu já sei dela, que é 20. Eu vou descobrir quanto que vale esse ponto de interrogação aqui que eu coloquei para vocês. Vamos fazer isso na prática, gente. Como é que vai ficar? Eu vou querer, primeiro, ir desenhando várias pipazinhas essa daqui com vocês, para eu ir colocando informações nela, para não ficar tão embolado, ok? Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer o teorema de Pitágoras para descobrir quanto que essa medida é C aqui, ó, ok? Então, eu vou tirar esse triângulo daqui e escrever ele aqui para vocês, ó. Olha só, ali no meio, ali, ó, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Deixa eu colocar um pouco mais para baixo, ó. Eu tenho esse triângulo aqui, ó. Meu ângulo de 90 graus está aqui, minha hipotenusa, então, está oposta a ela, certo? E eu tenho quem? Eu tenho essa medida aqui que é 25, tenho essa medida aqui que mede 20, e não sei quem que é essa medida aqui. Gente, notem que a gente se deparou com uma questão diferente que a gente estava vendo. Por quê? Sempre as outras questões que a gente estava vendo, eu queria saber quem que era a hipotenusa. Aqui ele deu o valor da hipotenusa. Aqui ela oposta ao ângulo de 90, ó. No caso, a gente quer saber quanto que vale um dos catetos, certo? Então, vamos recorrer à fórmula de Pitágoras aqui, ó. O teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos também ao quadrado. Ok? Vamos substituir. Quem que é o A? Meu A agora é o 25. Vamos colocar aqui, ó. 25 elevado ao quadrado. Igual. Vamos colocar que esse daqui, galera, é o meu cateto A e esse daqui é o meu cateto B. Então, o meu cateto B, ele vai valer 20. Vou colocar aqui, ó, elevado ao quadrado. E esse aqui, que é o meu cateto C, é o que eu estou querendo saber, certo? Beleza? Então, vou chamar ele de X, eu vou deixar ele como C mesmo. O importante é eu deixar ele como uma letra. Vou deixar ele valendo C mesmo, ó. Vou colocar aqui, ó. Vai ficar C elevado ao quadrado. Poderia colocar um X elevado ao quadrado, tanto faz.
Como é que vai ficar aqui, galera? Vamos resolver, ó. 25 elevado ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 625. 20 elevado ao quadrado é 20 vezes 20, vai dar 400. Mais C elevado ao quadrado. Galera, estou numa equaçãozinha, tenho que separar a letra de número. Pega esse número aqui, manda ele para o outro lado. Ele vai o quê? Ele vai negativo. Então vai ficar assim, ó, 625 menos 400, que foi para o outro lado negativo, igual a C ao quadrado. Gente, 625 menos 400. Quanto que vai dar isso daqui? Professor, 625 menos 400 é 225. 225. Igual a C ao quadrado. Gente, eu só vou inverter essa fórmula aqui, que a gente está acostumado a ver sempre a letra primeiro e depois o número. Então, posso, tipo, pegar aqui, ó, e girar essa equação para mim. Ou seja, girar ela aqui, ó, colocar o C ao quadrado igual a 225. Certo? Se eu leio 225 é igual a C ao quadrado, eu posso ler que C ao quadrado é igual a 225, sem problema. Pega esse quadrado aqui e joga ele para o outro lado. Ele vai o quê? Ele vai no formato de raiz. Vai ficar assim, ó, C é igual a raiz quadrada de 225. Qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 225? Ah, professor, é o 15. Então, o C ali, ó, vale 15. 15 o quê? Centímetros. Falei para vocês que eu desenho várias pipas, então vou pegar a minha pipa aqui novamente, ó. Deixa eu pegar aqui o valor da minha pipa e vou escrever com os valores novos que eu encontrei. Então, vou colocar aqui, ó, aqui do lado, o seguinte. Me acompanha aqui, hein? Olha só. Eu falei para vocês lá no começo, eu falei não, o problema falou que esse valor aqui, ó, mede 25 centímetros. Esse outro valor aqui, ó, ele mede 20 centímetros. E agora a gente descobriu que esse SC aqui, ó, que é o valor que era da hipotenusa C, daquele meu triângulo, mede quanto agora? Mede 15 centímetros. Ó, aqui mede 15 centímetros. Gente, se aqui mede 15 centímetros, esse outro lado também mede 15 centímetros, que era o ponto médio dele. Lembra? Ou seja, eu sei que esse lado AC aqui, ele mede quanto? Eu sei que o meu lado AC, então, ele mede 15 mais 15. O meu lado AC, ele mede 30 centímetros. Vamos na primeira afirmação que a gente viu lá em cima. Ó. O problema fala que AC ele é 2/5 de BD. Então, vou pegar essa informação aqui e levar ela lá para baixo, que ela vai ser bastante útil para a gente agora. Vamos lá. Se eu sei, galera, que AC é 2/5 de BD, só vou substituir o valor. No lugar de AC, eu coloco que ele vale 30 centímetros. Então, vai ficar assim, ó, 30 é igual a 2/5 de BD. Já vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes BD é o quê? É 2BD. Mesma coisa quando você multiplica 2 vezes X, não é 2X? 2 vezes BD é 2BD. Gente, tem uma regra na matemática que fala o seguinte, sempre que você tem uma igualdade de fração, ó, esse 30 aqui é uma fração, se não tem nada embaixo dele, significa que o denominador dele é 1. Sempre que eu tenho uma igualdade de fração, eu posso multiplicar cruzado. Sempre que eu tenho uma igualdade de fração, eu posso multiplicar cruzado. Se eu tiver uma fração aqui e duas aqui, professor, eu posso multiplicar cruzado? De jeito nenhum. Somente se eu tiver uma fração aqui e uma fração aqui. Se for uma igualdade, você pode multiplicar cruzado. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar cruzado. Vai ficar 2BD vezes 1 é 2BD. 30 vezes 5 é 150. BD vai ser igual a 150 dividido por 2, certo? O 2 que estava multiplicando o BD vai para o outro lado dividindo, beleza? Regra aí de operação inversa na equação. BD vai ser igual a quanto? 75 centímetros. Vamos novamente para a nossa pipa aqui, ó. Olha só. Então, eu sei que aqui na minha pipa, esse segmento BD aqui, ó, ele todo, ele mede 75. Aí pensa comigo, vou copiar e colar ele aqui, ó. Esse aqui é o segmento BD da pipa, ó. Olha lá, ó, que pega lá de cima, de B até D. Se ele todo, gente, mede 75, e eu sei que essa parte aqui que vai de B até E, ó, ela mede 20, ou seja, se essa parte aqui mede 20, esse lado de baixo, que é o que o problema quer saber, ó, o problema quer saber quanto que mede o ED. No caso, ó, que vai desse ponto aqui, ó, de E até D. Vai ser o quê? Vai ser 75 menos 20. Então, vou colocar aqui, ó. O meu segmento ED, ó. O meu segmento ED, ele mede 75
menos 20. Quanto que mede meu segmento ED? Meu segmento ED mede 55 centímetros. É isso que ele mede, ó. Beleza? Ok? Então, vou marcar aqui, ó. Aqui, ele vai medir qual opção? Aqui, ó. Letra C, 55 centímetros. Gente, muitas das resoluções aí de geometria, ela pergunta uma coisa querendo saber a outra. É igual se eu perguntar para você assim, você está de carro aí? Não estou querendo saber se você tem carro, né? Estou querendo saber se você vai me dar uma carona. Você está de carro aí? Estou pensando na carona. Então, aqui, quando ele pergunta, no caso, quem que é o segmento ED, ele não está querendo saber simplesmente a medida desse segmento aqui. Ele está querendo saber se você sabe fazer esse raciocínio todo aqui, ó. Se você sabe fazer teorema de Pitágoras, certo? Se você vai lembrar que se você multiplicar cruzado nas equações, você pode. Então, ele está querendo saber muitas coisas por trás disso. Beleza? Então, fica aí, galera. Essa aqui foi acho que a última questão que aparece aqui na seção 5 de matemática. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo aí. Beleza? Um abraço para vocês. Valeu!